Olá, tudo bem? Meu nome é Everson e nesse vídeo eu vou falar sobre os 5 fatores que devem ser levados em conta na escolha da especialidade médica. A gente sabe que essa é uma das decisões principais no início de uma carreira médica ou até como estudante ainda. A primeira coisa a ser levada em conta é a afinidade sua com a especialidade médica. Você vai viver a sua vida profissional naquela especialidade. Então é óbvio que se você não gosta do que faz, você vai ter muito problema, você não vai ser feliz na sua escolha. A gente tem casos e mais casos de pessoas que abertamente falam que não escolheram a especialidade porque eles gostam daquilo, mas sim porque naquele momento era profissionalmente mais interessante, financeiramente ou pela cidade que ele ia se estabelecer, exigia-se que teria que ter algum especialista em determinadas áreas. Então, a primeira coisa a se levar em conta, afinidade. Um outro fator bastante interessante é você saber como é o teu dia a dia naquela especialidade. Muitas vezes o aluno tem uma ideia fantasiosa de como é a especialidade médica baseado nas aulas da graduação. Então é interessante você perguntar para os seus professores, perguntar para algum colega que já esteja em formação naquela especialidade, como é que é o dia a dia. A especialidade não é igual à residência e a residência não é igual à graduação. Então é muito importante saber essas coisas, né? Então, por exemplo, se o seu dia a dia vai ser dentro de um centro cirúrgico ou dentro de uma sala de UTI, ou se você vai sair de algum lugar para outro por causa da sua especialidade, se você vai ter uma parte da sua especialidade num consultório médico e outra num hospital, vendo pacientes, operando esses pacientes. Então é importante você saber como é esse dia a dia da especialidade. Algumas especialidades, por exemplo, elas têm um sobreaviso. O que é isso? O sobreaviso é quando você está em casa, mas você está à disposição de algum hospital, de algum outro serviço. Então vocês têm que estar bem, você tem que estar na sua cidade, se eles chamarem você para atender determinados pacientes. A sua especialidade tem isso no seu dia a dia ou não tem? Como é que é a questão de plantão com relação à sua especialidade? Você faz plantões nessa especialidade ou uma especialidade que não necessita de plantões? Você se importa com isso ou não? Então é bastante importante você pensar nisso para que você defina uma boa especialidade dentro do seu perfil. E falando em perfil, uma coisa bastante interessante é você saber qual é o seu perfil e o perfil do paciente que você vai atender. Por exemplo, algumas especialidades o paciente é bastante exigente. Por exemplo, na dermatologia, na cirurgia plástica, os pacientes têm um grau de exigência muito grande. De outro lado, a gente tem, por exemplo, na pediatria, a questão que você não está vendo só a criança, mas você tem uma família envolvida, a mãe, a avó, e você tem que estar pronto para isso e saber das peculiaridades, das particularidades disso, desse contato, né? De você precisar dar o seu número de celular para alguma eventualidade, enfim, você tem que estar pronto para isso. Quando a gente fala do seu perfil, é pensando numa outra ótica. Eu gosto de relacionamentos a longo prazo com pacientes, por exemplo, nesse caso, eu vou optar por uma especialidade mais clínica, que eu vou ter um convívio com esse paciente com uma doença crônica, como uma insuficiência cardíaca, um diabetes, algo nesse sentido. Por outro lado, eu não gosto desse contato, eu sou uma pessoa mais resolutiva, eu prefiro algo como ortopedia, como cirurgia, algo que a gente tenha já uma resolução do caso brevemente. Então, essa questão do seu perfil não é da sua natureza, você precisa aprender qual a maneira de você se sentir melhor. E fazendo isso, a tendência de um sucesso a longo prazo é muito maior. O quarto fator é onde morar. 1/3 dos médicos residentes acabam morando na cidade onde fizeram a residência. Então, os residentes, eles não eram daquela cidade, eles foram para a cidade em busca do serviço de residência médica e com o tempo eles acabaram sendo convidados pelo preceptor e acabaram ficando naquele serviço. Isso é uma coisa para se levar em conta e coisa que a gente pensa muito pouco na hora da gente escolher o local de fazer a prova de residência. A outra questão
é diretamente relacionada à sua especialidade. Se eu quero morar num centro maior, talvez eu não tenha tanta chance se eu tiver uma especialidade mais geral, como pediatria, como clínica médica. Talvez eu precise de uma super especialização, um cardiopediatra, um pneumologista ou um ortopedista especializado em mão, por exemplo. Então, talvez num grande centro eu precise de uma super especialidade. Por outro lado, se eu tiver uma área mais abrangente, como uma psiquiatria, como geriatria, talvez eu me coloque melhor numa cidade média ou uma cidade pequena. Então é importante isso, saber o que fazer relacionando isso com onde morar. Isso é muito importante. E a outra coisa, às vezes, é o peso da instituição. Isso é uma coisa que pouca gente pensa quando vai fazer a prova. Mas, por exemplo, se eu quero fazer cardiologia, eu preciso de um centro que tenha pelo menos uma hemodinâmica. Não adianta eu fazer residência de cardiologia numa região que não tenha hemodinâmica, que tenha que encaminhar esses pacientes. Os pacientes acabam naturalmente procurando um lugar que seja mais especializado. Eu vou ter um volume menor. Eu vou fazer ortopedia, é clássico isso, né? O ortopedista que trabalha mais próximo de uma rodovia, ele tem um maior volume de atendimento em trauma, por exemplo, do que um ortopedista no centro de uma cidade, no hospital do centro de uma cidade. Então, ele acaba adquirindo uma experiência maior nos traumas se ele estiver num outro local. Então, essa questão do local é muito importante. A outra questão é o oposto. Será que a minha especialidade ela precisa de uma boa preceptoria? Teoricamente todas precisam, mas existem especialidades onde o raciocínio clínico ele é muito mais importante do que outras. Então eu preciso de uma boa preceptoria, eu preciso me informar com ex-residentes, com os médicos que saíram de lá, com residentes atuais, com alunos, se o local que eu estou prestando prova é um local que ele vai ter isso para me oferecer, uma boa preceptoria. Bom, existem muitos outros fatores para ser levados em conta, mas a gente agrupou esses 5 porque a gente acha que isso seriam 5 iniciais para vocês iniciarem o raciocínio para saber onde fazer a minha especialidade e principalmente qual especialidade eu deveria fazer. Muito obrigado.